Meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre todo o povo de Deus. Amém. Meus amados irmãos, estamos certos de que é a misericórdia de Deus, é a graça de Deus que nos tem dado essa oportunidade para estar com os irmãos essa noite. E peço aos amados irmãos que abram as suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 6, do verso 14 ao 18. Romanos, capítulo 6, versículos 14 a 18. Diz o seguinte: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servo para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido servo do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Então eu peço aos irmãos que inclinem suas cabeças. Oraremos por essa noite, essa mensagem que irá ser pregada, para que Deus nos ajude. Senhor Deus e Pai, esta é a Tua palavra, Senhor. A palavra que excede todo o entendimento. Essa palavra que conforta, esta palavra que exorta, esta palavra que anima e encoraja. Pai querido, tenha misericórdia de mim e ajuda-me a transmitir o que Tu queres falar, Pai, pois eu não sei a necessidade dos irmãos em particular, mas que Tu possa usar esta palavra, Senhor, e trazer conforto e refrigério a todos os corações aqui presentes e os que irão assistir esse culto, Senhor, posteriormente. Tudo isso eu te agradeço no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Queridos irmãos, estamos no mês de missões, e por certo, quando a gente diz o que está ali, só Jesus Cristo salva, é uma verdade absoluta e central das Escrituras Sagradas, e a gente vê que o motivo de Jesus ter sido enviado é a graça de Deus. Foi a graça de Deus. E por certo traremos este título para esta mensagem: a graça de Deus. A graça de Deus, segundo a sua definição, a definição de graça, já no conceito cristão, diz o seguinte: o vocábulo graça provém da palavra latina gratia, que deriva de gratus, grato ou agradecido, a que em sua primeira acepção designa a qualidade ou conjunto de qualidades que fazem agradável a pessoa que as tenha. No sentido teológico da palavra, graça é um conceito teológico fortemente enraizado no judaísmo e no cristianismo,
definido como um dom gratuito e sobrenatural dado por Deus para conceder à humanidade todos os bens necessários à sua existência e à sua salvação. Então, meus amados irmãos, a Bíblia ela está centrada nesta verdade, que Deus enviou seu Filho. E se os irmãos analisarem no livro de João, capítulo 1, versículo 14, a Bíblia vai dizer o seguinte: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, uma glória do unigênito do Pai. E o Novo Testamento, ele define essa palavra graça, não é? O termo grego para essa palavra é charis, presente, uma dádiva, aquilo que foi concedido gratuitamente sem um homem merecer. E essa dádiva, ela foi dada por Deus quando nós ainda estávamos mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos, nos nossos crimes. Por certo, se não fosse essa graça, nós não estaríamos aqui. Hoje celebraremos a ceia do Senhor, mas o motivo principal de estarmos aqui foi porque Ele primeiro nos amou. Ele primeiro teve compaixão de nós e a sua graça nos alcançou. E eu quero, meus amados irmãos, dentro desse tempo que ainda me resta, falar um pouco desta graça, ou desse favor que Deus olha para o homem caído, miseravelmente separado da sua graça, separado do seu amor, separado de Deus, e Ele olha para esse homem e Ele sabe que esse homem não pode mais se chegar a Ele por nenhuma obra feita pelo homem, que o homem a cada dia ele se afastava de Deus, o homem procurava andar segundo o seu coração, e Deus toma a iniciativa de mandar seu Filho, e Ele dá graça, Ele concede esse favor de Ele tomar ou dar o primeiro passo para fazer esta reconciliação. E um dos elementos desta graça é a sua origem, a fonte da graça. Onde se origina a graça, ou qual é a fonte deste amor, deste dom de apagar as transgressões, de se compadecer das pessoas miseráveis que estavam indo a cada dia para o inferno. Então a Bíblia ela vai dizer no livro de João, onde nós lemos, que essa fonte ela tem sua origem em Cristo. O texto diz: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Cristo. Então a origem da nossa redenção, a origem de nós estarmos aqui, de sermos alcançados por essa graça, primeiro partiu de um conselho eterno de Deus com o seu Filho, e o seu Filho ele introduz a graça a todos os homens. A graça, como já disse na palavra original no Novo Testamento, é charis, charisma também, é uma dádiva, é aquilo que se dá gratuitamente, é aquilo que se dá em favor dos que não merecem. Também em 2 Timóteo, no capítulo 2 e no versículo 1, o apóstolo ele traz um conselho para o seu filho na fé, e ele diz: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E você vê de novo que essa palavra no original ela traz o mesmo sentido.
é aquilo que se dá com alegria, deleite, prazer, doçura, charme, amabilidade, graça, discurso, boa vontade. Então, a palavra do apóstolo para o seu filho na fé é o seguinte: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça, ou neste amor que Deus deu, ou nesse favor que Ele agora olha para nós, e Ele sente prazer, não porque merecíamos, mas porque Sua graça nos alcançou. E esta palavra fortifica-te é ser forte, se revestir com força, receber força, ser fortalecido. Então, meus amados irmãos, Cristo, como sendo a fonte da graça, Ele tem poder para fortificar quem na graça está ou perseverar. A característica da graça, ela tem algumas características. Ela é poderosa e ela é abundante. No livro de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8, diz o seguinte: e Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em toda boa obra. Então, quando a Bíblia ela fala aqui, o apóstolo ainda falando no segundo livro de Coríntios, ele diz que Deus ele é poderoso para tornar abundante toda a graça. Toda a graça, não é uma parte da graça. Para mim essa graça é muito alta, esse favor de Deus é muito alto, mas para Deus Ele é poderoso para tornar essa graça eficaz em mim. E a palavra aqui o apóstolo traz é em toda a suficiência. E essa palavra suficiência no original é estar suprido de todas as necessidades para a vida. Outra definição é uma condição de vida ideal em que nenhuma ação ou apoio são necessários fora desta graça. Então Paulo, escrevendo aqui em Coríntios, ele diz para que em tudo e toda suficiência, superabundez. Então quem tem esta graça de Deus, diz o apóstolo, ele não tem mais necessidade de pegar algo fora para complementar essa graça. Essa graça, o pacote, ela veio completo. Quando a graça de Deus ela entra na vida de um ser humano, ela é suficiente. Não precisa de invencionice humana, não precisa de apretexto ou muita beleza e enfeite para que essa graça seja mais eficaz. Ela é completa. E o apóstolo ainda diz para que superabundeis em toda boa obra. E essa palavra superabundeis, ela tem na sua definição do original, é uma palavra pereceu, ela tem um excesso, sobrar, ter muito e em abundância. Então a graça de Cristo, ela é suficiente e ela superabunda a vida do povo de Deus. Do povo que serve a Deus, ele não tem mais necessidade de pegar inovações, nem teologias adaptadas que fogem a esse evangelho que nos foi entregue. A graça de Deus também, ela corre ricamente no nosso meio ou na nossa vida. Em Efésios, no capítulo 1, no verso 7, diz o apóstolo: em quem temos a redenção pelo sangue
e remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Então o apóstolo ele traz mais ainda essa certeza que temos a redenção não é se a gente meditar só, ou a gente for bonzinho, ou a gente inventar qualquer outro método, mas o apóstolo diz que a nossa redenção necessariamente ela passou pela cruz do Calvário. A nossa redenção se deu porque Cristo derramou o seu sangue por nós, e esta remissão tirou o poder do pecado da minha vida e das ofensas e me colocou numa riqueza infindável ou insondável da misericórdia e da graça de Deus, dos favores de Deus, do prazer de Deus me ver rir abundantemente, porque Ele se compadeceu de mim, porque Ele se compadeceu dos irmãos. Em 1 Timóteo, o apóstolo ele reforça, em 1 Timóteo capítulo 1, verso 14, e ele diz o seguinte: e a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Então, meus amados irmãos, essa palavra superabundou, está excessivamente farto, possuir em excesso, transbordar. Então, na cruz do Calvário, a graça que estava em Jesus superabundou na vida dessa igreja. Superabundou para que a igreja não tivesse necessidade de procurar saciar-se espiritualmente em outras fontes. A cruz do Calvário foi a maior declaração de vitória sobre o diabo, sobre a morte e sobre o poder do inferno, sobre aqueles que creem no nome do Filho de Deus. Meus amados irmãos, essa graça ela corre no nosso meio ricamente, trazendo abundância, trazendo fartura de um alimento espiritual que não se extrai do mundo, que não se extrai de filosofias demoníacas, humanas, mas essa graça ela fluiu de Deus, consumada no Calvário, e está no nosso meio. A palavra de Deus também nos diz que essa graça é suficiente. Em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 9, diz o apóstolo Paulo: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que habite em mim o poder de Deus. Então, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, por certo, quando se sentia fraco, ele podia receber a graça de Deus. E Deus disse a ele: Paulo, se você parar para pensar, você não precisa de mais nada, porque a graça que eu tenho derramado na tua vida é suficiente. A graça que eu tenho depositado em você, ela te fortifica, ela te protege, ela te alegra, ela mostra o meu amor por você, e ela mostra que você é dependente de mim para tudo. A graça que eu te dou, Paulo, é que faz você pregar. A graça que eu te dou é que é a certeza que tudo que você vai fazer foi porque eu alcancei você com o meu amor, com a minha misericórdia. E pasme, meus irmãos, que muitas pessoas não querem viver dependente dessa graça de Deus. Muitas pessoas elas se esquivam da graça de Deus porque isto para ela, na concepção dela, não é suficiente. Isso não traz uma satisfação e procura preencher isso com outros meios. Mas Deus diz
na minha concepção, a um dos apóstolos mais inspirados e renomados das Escrituras Sagradas, o apóstolo Paulo: Paulo, a minha graça te basta. O que Deus diria para essa igreja nessa noite? Será que a graça de Deus ela é suficiente para você, ou você procura realizar-se com outras coisas? Será que a graça de Deus ela pode ser trocada por coisas vis e tire você do foco deste amor de Deus que um dia se consumou na cruz do Calvário? Ou você tem colocado outras fontes para suprir suas necessidades espirituais? A Bíblia diz ainda que a graça de Deus, ou a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela é maravilhosa. Em Efésios, no capítulo 1, verso 6, diz o apóstolo: para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. Meus amados irmãos, se você parar para pensar que a graça de Deus, Ele nos faz agradáveis, é tornar gracioso, é Deus se encantar e Deus amar seres imperfeitos. É a graça de Deus, Ele tem esse poder de fazer com que a gente seja agradável a Deus. Portanto, ela é uma graça maravilhosa. Você já parou para pensar quem é eu e quem é você no dia a dia? O que passa por essa cabecinha, o que passa por esse coração, o que muitas vezes essas mãos fazem, e a gente vem encarregado de culpa muitas vezes, e quando nós inclinamos nosso coração com um arrependimento sincero, Deus olha para nós com graça. Deus olha para nós agradavelmente como aquele filho amado. Meus irmãos, já pararam para pensar que isso é maravilhoso? Que isso é extraordinário, não depende de mim e nada que eu poderia fazer pagaria essa graça. A graça também, a Bíblia diz que ela está no alcance de todos. Essa graça não é só para mim, para essa igreja, mas essa graça ainda está aberta para quem ouvir. Ela está aberta às pessoas que vivem no poder do pecado, que andam distante de Deus e não conhecem esta tão maravilhosa graça. Em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 14 e 15, o apóstolo ele diz o seguinte: e a graça, e o charisma, e o amor, e a compaixão de Deus e do nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então você vê que essa palavra salvar, no seu sentido original no grego onde foi escrito, ela é manter são e salvo, preservar alguém que está em perigo de destruição. Então Cristo ele oferece a abundância do amor para salvar o pecador. Imagina quantas pessoas outrora ficavam pelas esquinas bêbadas, outras vendiam o seu corpo, outras tiraram vidas, outras andavam por caminho de feitiçarias, de idolatrias, mas quando esta graça alcançou esta pessoa, meus irmãos, a transformação e o poder de Deus através de Jesus Cristo concedendo graça, muitas vezes essas pessoas nós vemos em cima do púlpito como pastores, muitas vezes nós vemos essas pessoas como líderes
de organizações religiosas, porque onde o pecado deixou suas marcas e abundou no coração de muitas pessoas, fazendo desprezíveis, a graça de Deus, ela superabundou. É como uma maré baixa, está abundando, mas o tsunami de amor superabundou na vida daquelas pessoas e fez aquelas pessoas serem agora respeitadas, fez com que essas pessoas ela tivesse um nome e ter a ousadia de poder olhar para o pecado e dizer: pecado, você não me prende mais. Bebida, você não me prende mais. Feitiçaria, você não me prende mais, porque a graça que veio da cruz do Calvário me tornou agradável a Deus e livre do seu poder. A Bíblia diz também que essa graça, ela atinge todos os filhos de Deus. Em Efésios capítulo 3, versículo 8, diz a palavra: a mim, o mínimo de todos os santos, foi-me dado esta graça, de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, segundo o eterno propósito que fez Cristo Jesus, nosso Senhor. Então essa graça, ela alcançou Paulo, que se achava o menor de todos os santos, para anunciar o Evangelho, porque também, irmãos, hoje estou aqui no púlpito. Não pensem vocês que foi mérito meu, que foi eu que mereci. Um dia, não eu falo púlpito, porque ao momento de pregar, querendo ou não, irmãos, é um prazer, é uma honra. Mas eu cheguei aqui não foi porque eu fui bonzinho, não. Porque Deus foi me buscar no cemitério. Porque Deus me tirou dos meus pecados. Porque Deus tirou-me do lamaçal. Porque Deus, através da sua graça, me alcançou. E hoje eu posso dizer com os irmãos: livre eu sou, pela graça de Jesus. E a graça de Deus, ela é dirigida, ou a graça de Deus é potencializada quando ela acha um coração humilde. Veja que diz o 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. Ali era um conselho, mas existe dentro desse conselho uma grande verdade. Semelhantemente vós, jovens, sede sujeito aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Você veja que Deus, ele tem um direcionamento favorável àquelas pessoas que é humilde. E a gente viu certa vez, quando lemos o Evangelho, um homem que batia no peito e disse: Senhor, eu te dou graça porque eu não sou pecador, eu te dou graça porque eu não sou como esse publicano, eu não vivo pecando, eu jejum, dou esmola. E o outro só baixava a cabeça e batia no peito e dizia: eu não sou digno nem de olhar para o céu. E Jesus faz essa pergunta: qual dos dois foi justificado? Humilde, porque ele atrai a atenção de Deus para si. E meus irmãos, para não ficar, meus irmãos, extenso o culto devido ao horário, tem um hino que eu considero belíssimo, um hino que ele toca o meu coração todas as vezes que eu canto, chamado Maravilhosa Graça. Se possível fosse, com esse tempo que ainda temos, queria que o irmão Jair viesse cantar esse hino conosco, Maravilhosa Graça. Se eu não me engano é o 193 do HCC. Eu queria chamar o maestro. Enquanto a gente canta esse hino, eu queria que a igreja meditasse nas letras desse hino, que a igreja meditasse no poder que esse hino traz, como uma revelação de Cristo concedendo aos homens sua graça. Eu cedo aqui o restante do meu tempo ao meu maestro e ele vai cantar conosco. Maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente